Caríssimos, paz e bem, boa noite. Começamos hoje o nosso terceiro encontro do nosso percurso sobre o ano litúrgico e a liturgia das horas, mudando um pouco a modalidade. A partir de agora, eu vou carregar no meu canal do YouTube, criado intencionalmente para a dimensão acadêmica, as aulas. Isso o faço porque a experiência destes dias de aula me fez pensar bastante sobre qual a modalidade melhor para escolher. Então, são tentativas ainda nesse momento inicial de pandemia para escolher aquela solução que possa ser mais a contento e útil para uma vida acadêmica. Então, diante das dificuldades que seja de unificar uma plataforma e depois também que não é fácil a docência com essas novas modalidades, porque a ausência de uma relação aonde eu não sei quem está em sala de aula, se está, se não está, não tendo a possibilidade de nenhuma participação, se torna uma experiência enfadonha e cansativa. Assim sendo, então, em relação às duas últimas aulas, era praticamente a mesma coisa, enviar um vídeo ou estar diante de uma tela. Então, escolhemos a modalidade depois que eu me confrontei com o reitor do Instituto, o Frei Emanuel, e então escolho a modalidade de, permanecendo com a colocação do material didático na plataforma Moodle, então de também gravar as aulas. A vantagem disso para mim na minha agenda é porque assim eu posso gravar as aulas no horário que mais convém para em meio a minhas outras atividades e que para vocês também podem assistir a essas aulas quando melhor lhes convém. Assim sendo, nós vamos hoje entrar no nosso terceiro capítulo. Para encontrar os vídeos, além deste link que vocês vão receber hoje, vocês bastam entrar no canal no YouTube. Ali também vocês têm a possibilidade de ir inscrevendo-se usando as modalidades dos canais que está começando agora este canal. É o novo canal que estou criando somente para isso. Então vocês, se inscrevem, vocês recebem automaticamente a comunicação de quando eu carregar o vídeo novo. Os vídeos vão ser carregados para entrar no ar no horário que é o horário da aula. E depois vão ficar lá. Hoje nós temos, como previsto no nosso plano do curso, o terceiro capítulo, que é aquele o mistério pascal como centro do ano litúrgico. Me permitam recordar uma questão sobre a primeira avaliação. Se aproxima a data do primeiro texto, então vocês, como eu pedi, esse texto deve ser carregado pela plataforma Moodle. Então, uma orientação aqueles que vão fazer um resumo do texto, então com as modalidades metodológicas, com as normas metodológicas do Instituto, recordo, quanto à citação, quanto ao modo de escrever, ali uma orientação já deixei no próprio plano de curso, mas que se é um resumo, basta fazer e carregar na plataforma. E se quer usar uma outra modalidade, como eu sugeria, que seja um fichamento, que seja um mapa mental, que seja um mapa conceitual, ou se querem uma outra forma, para isso, entre em contato comigo para que eu autorize essa outra modalidade. Então, recordo que já no plano de curso eu escrevi assim: leitura comprovada de 3 textos do magistério. O primeiro deles é de João Paulo II, a Carta Apostólica Dies Domini. Modo de entrega, na forma escrita acima. Primeiro texto até dia 15 de março, segundo texto até 14 de abril, terceiro texto até 15 de maio. E depois as outras 2 avaliações.
Então, se recordem disso e repetindo. Para fazer o resumo, basta fazer e carregar. Se querem usar uma outra forma para comprovar essa leitura, vocês podem usar, mas se coloquem de acordo comigo antes para que seja aprovada a proposta. Hoje nós entramos e vamos concluir nesta aula uma reflexão sobre o mistério pascal. A intenção aqui é dar elementos para entender o porquê que este mistério pascal, centro do ano litúrgico, ele deve ser celebrado e qual a intenção dessa celebração. Então, para isso, nós vamos percorrer um pouco a questão pascal no Antigo Testamento, como o povo de Israel celebrava, por que celebrava, e depois vamos entrar propriamente no sentido do mistério pascal dentro do ano litúrgico. Há outras reflexões sobre o mistério pascal, nós vamos ter em outras ocasiões, mas hoje a finalidade desse nosso encontro é fundamentar o porquê que o mistério pascal é o fundamento daquilo que nós celebramos em todo o arco do ano litúrgico. Então, uma primeira consideração, já nos colocando em contato com o Antigo Testamento, é aquela que coloca para nós a imagem de Javé no Antigo Testamento. Nós já falávamos na aula passada dos deuses da mitologia que tantas vezes eram deuses distantes do povo, eram deuses que quando nós falávamos da dimensão do tempo, eram deuses que estavam além da dimensão temporal, até porque eles não se misturavam com a criatura. Então, o Deus de Israel é um Deus que não só se faz presente na história do seu povo, mas ele gosta de estar com o seu povo. E para isso, então, ele entra na sua história. Ora, assim sendo, a imagem de Javé para o povo de Israel vai ser esta imagem de um Deus que se faz próximo, e no fundo a celebração pascal, a Páscoa anual, é um modo de estabelecer essa proximidade. Vejamos. Já no relato da criação, nós vemos que o ser humano é criado, o homem, à imagem e semelhança de Deus. É muito difícil essa distinção a nível teológico, o que quer dizer imagem e semelhança, porque parecem sinônimos, mas ao longo da história da teologia, há quem fizesse a distinção entre a imagem, aquilo que é dado, e a semelhança, aquilo que se adquire. Então, que todo ser humano nasce com uma imagem que não perde, mas que a semelhança, ela é a nossa resposta a essa imagem de Deus. É muito belo São Boaventura quando comenta do momento da criação, que o pai com uma mão plasmava o barro, e com a outra mão ele tocava o verbo, para nos fazer a imagem do seu verbo. Então, o homem não foi fiel a ao mandamento do Senhor, que estabelecia que ele podia fazer tudo, e estabeleceu a exceção. Então, a exceção que perturbou, e o homem não consegue obedecer. E aí é o que nós chamamos de pecado original. O ser humano quis ser como Deus, e por isso então ele caiu em uma situação que a sua natureza permanece vinculada ao Senhor, mas com a dificuldade de ver Deus, se estabelece na natureza humana aquela concupiscência de, como vai definir São Paulo, de não fazer o bem que se quer, mas fazer o mal que não se quer. Então, com isso, o ser humano saiu da paz da ordem sabática, porque um dos motivos que se diz para o relato da criação é para fundamentar a paz, o descanso sabático. Então, essa experiência sabática que o ser humano vivia no paraíso, ela se rompe, o ser humano a perde. Então, o alegre anúncio da Bíblia é que Deus não abandonou o ser humano sozinho, mas ele
estabelece um modo de se ligar de novo a esse ser humano. Então Deus iniciou com Abraão uma nova história. Até Abraão é a pré-história da salvação e com Abraão ele inicia uma nova história. Então Abraão, o nômade, se torna o nômade de Deus. Nele deve ser abençoado não somente a sua família, não somente a sua parentela, mas nele devem ser abençoados todos os povos da terra. Deus estreitou depois uma aliança em particular com Israel. É interessante pensar que Abraão não é uma pessoa que pertence a um povo específico, não é alguém que é apresentado como uma pessoa de fé, não é escolhido por um mérito pessoal, mas depois, em Abraão, nós temos a primeira pessoa que manifesta a fé em Deus. Então, a partir daí começa, antes de Abraão é a pré-história, depois começa a relação com os patriarcas, até chegar à relação com o povo. Deus estreita com o povo de Israel uma aliança particular. É uma história especial com Israel e essa história tem o seu ponto fundamental quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, no episódio do Monte Horebe. Ali Deus se manifestou a Moisés como Deus de Abraão. Revelou a ele o seu nome, no qual continha uma promessa. Costumeiramente, Javé, vem traduzido com eu sou aquele que sou. Mas alguns exegetas vão dizer que é mais próprio dizer que eu sou aquele que é presente, eu sou aquele que estou aqui, eu sou aquele que é convosco. Ele escuta o lamento e o grito do seu povo e promete libertá-lo da escravidão do Egito. Deus se revela como Deus da história e como Deus que liberta. Porque, por ser o Deus que liberta, ele restabelece nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, seria mais justo dizer, a ordem do sábado, ordem originária e motivo da bênção para os homens. Na verdade, o grande preceito da lei de Israel, vejam como Jesus tem tantos problemas, sobretudo nessa questão do sábado, o grande mandamento de Israel é o mandamento do sábado. O sábado como dia de repouso, uma experiência do paraíso. É o modo de restabelecer a união paradisíaca com Javé. Um segundo capítulo, o êxodo como libertação para dar culto a Deus. Nós vamos ver que a questão fundamental que Deus faz para com o seu povo, aquela de libertá-lo da escravidão do Egito, é para que esse povo possa prestar um culto a Deus. Muitas vezes isso é visto como um evento político. O povo era escravo e vai para a libertação. Tem também, não se nega essa dimensão, mas trata-se sobretudo de liberdade de culto, o que nós hoje chamaríamos de liberdade religiosa. Israel reclama para si o mais fundamental de todos os direitos humanos e de todos os direitos de liberdade, vale dizer, a liberdade de praticar publicamente a religião. Mas, desde sempre, e esse tema da liberdade religiosa é aquele que mais ameaça os tiranos do mundo. Pensam que não é só ali no Egito que o faraó tem temor disso, mas os primeiros cristãos, eles vão ser perseguidos também por causa disso, porque querem uma liberdade de culto que não é permitido pelo imperador romano, e ao longo da história, muitos cristãos deram a vida para ter este direito de culto. E é assim que também o faraó rejeita, de modo decisivo e duro, o pedido de praticar livremente o culto. Então, para não dar a eles esse direito de culto, o faraó determina que eles sejam penalizados, são transformados em escravos. E com isso ele pensava que estava resolvido o problema. Mas quanto mais ele agia contra o povo de Israel, mais o povo do Egito vai sofrer. Vem a história das 10 pragas do Egito. Na liturgia das horas coincide justamente esse tema com o tempo que nós estamos vivendo, porque
Na liturgia da Eucarística, vem de vez em quando esse tema da Páscoa de Israel, mas na liturgia das horas, justamente se faz toda a leitura da Páscoa hebraica, desde o tempo da escolha inicial de Moisés, percorrendo a toda a epopeia de Israel para a sua libertação, e depois vamos ler isso a partir de um olhar cristão da carta aos Hebreus. Então vem as 10 pragas, e é interessante que a cada vez vai se dizer assim: o Senhor endureceu o coração do faraó, e depois o Senhor mesmo mandava uma praga. Esse modo de dizer que nós cristãos tenhamos claro sempre isso, lemos o Antigo Testamento a partir de Cristo. Então nós sabemos pelo Cristo que Deus é amor, é misericórdia, e esse modo de dizer é um modo semítico, que tudo aquilo que se faz, mesmo o endurecimento do coração do faraó, é sempre Deus que determina, é sempre Deus que faz. Então, a liberdade de Israel acontece em uma noite de vigília. Então, estamos em Êxodo capítulo 12 e na passagem do Senhor. Então, o Senhor que passa exterminando os primogênitos dos homens e animais. Mas que esta ação libertadora de Deus, ela é introduzida com uma ceia de Páscoa. Esta ceia de Páscoa é um elemento importante para a liturgia, porque é um modo de ritualizar a ação de Javé. Então, a partir dessa primeira ceia no Egito, a cada ano, repetindo esta ação, o povo de Israel vai se recordar do que Deus fez do passado. Originariamente, a festa da Páscoa era provavelmente uma festa de família, típica da cultura nômade. Agora é ligada ao evento do Êxodo e, como tal, é historicizada. Esta deve ser celebrada regularmente em memória da libertação do Egito. Vem um mandamento de se fazer sempre assim, de renovar sempre essa memória. É a memória do fato grande e maravilhoso que Deus fez para o seu povo. Não é os israelitas que se libertam, não são os egipcianos que vão decidir de libertar o povo de Israel, mas é Deus mesmo que intervém na história em favor do seu povo. Fazer memória tem esse significado. A obra de Deus é anterior à obra do ser humano. É Deus que age primeiro. E eu considero que um dos passos da conversão é aceitar esse modo de conceber a história que se anuncia no Antigo Testamento, mas sobretudo Jesus insiste muito nisso, que quem primeiro age no processo mesmo da nossa história de conversão não somos nós, mas é Deus que nos ama primeiro. E a nossa mudança de vida é uma resposta a este amor maravilhoso de Deus. Porque tantas vezes em nós cristãos nós dizemos, mas como convicção de fundo aparece sempre aquela ideia de que nós devemos merecer alguma coisa do amor de Deus para que Ele nos ame. A palavra humana pode ser somente uma resposta à palavra de Deus. De fato, antes que o povo pudesse apenas iniciar a fazer alguma coisa, Deus já o fez e falou. Então, aqui nós entramos numa dimensão chave para o evento litúrgico, que é a dimensão da memória. O termo memória na liturgia não é somente um recordar-se como nós temos a faculdade, mas é que enquanto nos recordamos, o evento está de novo sendo realizado. Então, memória é a atualização concreta, não é só uma categoria que nos liga ao passado, mas condição para nós vivermos o presente. Então, a memória significa alguma coisa maior do que o ato de recordar e de chamar de novo à consciência um evento passado. O que aconteceu por ocasião da libertação do Egito, em cada celebração da Páscoa, torna-se presença objetiva. De novo é presente em cada Páscoa judaica a libertação que Deus operou no Egito. As ações sucessivas
podem se tornar, de algum modo, contemporâneas ao acontecimento do Mar Vermelho. Aquilo que Deus realizou no passado torna-se agora realidade decisiva para aqueles que celebram. Deste modo, Israel, recordando a obra de libertação realizada uma única vez no passado, experimenta de modo sempre novo a liberdade doada por Deus. Assim, a festa da Páscoa era e é para Israel a festa da libertação e dos libertados. Por tudo isso, agradece o salmista com um grito de júbilo. Ele deixou um memorial de suas maravilhas. Vejam, meus caros, que é tão determinante esse aspecto da memória, que os textos do Antigo Testamento, eles foram organizados quando o povo de Israel estava na Babilônia. Naquele momento, para recordar ao povo que Deus podia agir de novo na história deles e libertá-los, se começa a recolher toda a escritura sacra de Israel para compor e organizar o Antigo Testamento. Qual era a função? Recordar, em lendo a história do Egito, que Deus podia de novo agir na história do seu povo. A nova Páscoa como êxodo para a liberdade. Israel foi repetidamente infiel a Deus que o libertou. E repetidamente traiu aquele que era o fundamento da liberdade e abandonou a adoração do único e verdadeiro Deus. Então as alianças do Antigo Testamento, elas acontecem sempre da parte de um Deus que é fiel com um povo que é infiel. Somente em Jesus nós temos uma humanidade fiel. Por isso que nós não precisamos mais de uma outra aliança. Então, os ídolos muitas vezes entram no coração do povo de Israel, no nosso também. E assim Israel cai em novas escravidões. Vem a Assíria, vem a Babilônia, mas quantos dominadores passaram pela história de Israel? Então, isso não é um castigo de Deus pela infidelidade. A palavra de Deus vai dizer assim que, por causa dos nossos pecados, quando nas celebrações penitenciais que nós ouvimos na liturgia dessa quaresma, as grandes orações penitenciais, pensa naquela do texto de Daniel da semana passada, aquela grande celebração que se repete tal qual em Daniel e em Baruque, para mostrar que era uma celebração do templo, e que eles vão dizer, pelos nossos pecados nós caímos nessa situação. Então, isso não é porque Deus castiga o seu povo pelo seu pecado, mas porque duas dimensões. A experiência de pecado, ela mesmo nos coloca em um castigo, porque nós nos separamos de Deus. É a consequência imediata. Mas por causa dos desmantelos na nossa vida, nós vamos cavando o nosso próprio poço. Nós vamos acumulando erro depois de erro. E então vem a consequência a longo prazo. Assim, Israel cai de novo na escravidão e neste momento a recordação do que Deus fez do Egito se torna esperança de uma libertação futura. Então aqui nós entramos em uma categoria teológica que penso já conhecida de vocês, mas a questão do tipo que nós temos muito isso entre o Antigo e o Novo Testamento. O que é um tipo? O tipos, a palavra grega, quer dizer aquilo que é imagem de uma realidade futura. Por exemplo, Melquisedeque é o tipos de Jesus. A Páscoa de Israel é o tipos da Páscoa do Novo Testamento. A festa da lei, a Pentecostes, é tipos da festa do Espírito Santo para nós cristãos. Então, a Páscoa primeira, aquela do Egito, se torna também tipos para as novas escravidões e libertações do povo de Israel. Então, isso vai doar força e consolação ao povo. Isso vai manter viva a esperança. A festa da Páscoa se tornou, então, uma esperança messiânica. Tanto é que em Israel se pensava que em uma festa de Páscoa teria a manifestação de Elias, que indicaria o Messias. Vocês sabem que quando o povo de Israel se reúne na casa
para a noite pascal, eles deixam um lugar vazio na mesa. E esse lugar vazio é a espera da volta de Elias, que vai se chegar, sentar na mesa e indicar quem é o Messias. É esse o motivo pelo qual na transfiguração aparece Moisés e Elias. E Elias é presente porque é ele aquele que deve indicar quem é o Messias. Segundo o Novo Testamento, a promessa e a esperança messiânicas encontraram o novo cumprimento em Jesus Cristo. Jesus retomou a promessa de Deus de ser um Deus próximo e com o seu povo. Mas, ao mesmo tempo que é realização da promessa, a Páscoa é o tipos da nova Páscoa, Jesus supera, porque ele e Deus sempre faz assim na história da salvação. Quando o povo é infiel na sua aliança, Deus faz uma nova que sempre supera a anterior. Então, Jesus supera em qualidade aquilo que é a expectativa do seu povo. Esperava o Messias político e ele vai dar muito mais do que isso. Jesus critica a interpretação que dão ao Antigo Testamento e por isso, então também ele vai ser considerado um blasfemo e punível e punido de fato com a morte. Mesmo sendo inocente, aceita livremente a morte. No prefácio da Páscoa nós vamos dizer: e ele que morrendo destruiu a morte e ressurgindo nos deu de novo a vida. Como o primeiro êxodo, também o novo êxodo é antecipado por uma refeição de culto na noite que precede a morte de Jesus. Os sinóticos vão dizer que este jantar de Jesus, a ceia do Senhor, a quinta-feira santa o celebra, foi em uma celebração pascal. Jesus, porém, dá um novo significado à celebração da Páscoa. É um novum, algo totalmente novo. É uma celebração que antecipa o novo êxodo. Jesus não celebra somente uma Páscoa hebraica. Ele vai dizer naquela noite: este é o meu corpo que é dado por vós, este cálice é a nova aliança do meu sangue, este é o meu sangue da aliança que é derramado por muitos, que é derramado por todos, referindo-se deste modo à sua morte iminente. Ele torna presente a sua morte redentora, antecipando-a na Eucaristia, e se doa para nós primeiro no pão, para depois se doar na cruz. Na verdade, meus caros, se não existisse a ritualização da morte de Jesus na Eucaristia, na Quinta-feira Santa, a morte de Cristo nunca seria clara para nós. Poderia ser facilmente interpretada como uma morte que foi não aceita, que ele morreu porque ele não teve como lutar contra o império, mas é porque Jesus se doa livremente na Eucaristia, antecipa de modo incruento a sua doação cruenta, que a Eucaristia se torna a chave ritual, teológica e espiritual para que nós possamos ler a cruz do Senhor. Então, assim como Israel teve uma refeição que antecipou a Páscoa, nós também tivemos em Jesus uma refeição que antecipa a Páscoa, mas Jesus muda radicalmente o sentido da Páscoa. No novo êxodo não se trata mais de uma libertação de uma submissão política terrena, mas de uma escravidão do pecado e da morte. O último inimigo do homem, como vai dizer Paulo. A nova liberdade é a liberdade da morte e do poder da morte, é liberdade para a vida. E com isso uma nova criação se faz. Uma celebração do renovamento do mundo. Paulo sublinhou isso dizendo assim: Cristo nos criou, Cristo nos libertou para a liberdade. Essa redundância, porque essa redundância poética é a incapacidade de encontrar palavras para descrever o que ele está fazendo. Nós vivemos em um tempo intermediário e permanecemos ainda na luta contra as potências do mal. O reino já está, mas ainda não. E as forças do mal, nós convivemos com ela, do mal e da morte. Mas que elas já são vencidas no Cristo. Mas a comunidade é um tema que interessa muito a Mateus. Nós,
a comunidade cristã que convive o joio com o trigo. O caráter realístico da nova liberdade pode ser acolhido, sobretudo, observando como o conflito com as velhas potências, ele se torna um martírio. Então, isso no Antigo Testamento já era presente, mas mesmo Jesus vai predizer isso aos seus discípulos em diversos momentos. Então, diversas citações que falam de Jesus que anuncia a sua morte, anuncia a perseguição para os discípulos. Então, que o martírio é o sinal concreto dessas potências do mal que convive ainda com a força da ressurreição. Também na perseguição dos cristãos, tratou-se, como no primeiro Êxodo, do problema da liberdade religiosa. Então, os cristãos, eles aceitavam a autoridade do imperador. Eles não colocavam em dúvida isso, mas eles não aceitavam o culto ao imperador. E é esta ausência ao culto que faz com que o imperador se sinta agredido. Nessa situação, muitos cristãos deram prova de ser verdadeiros testemunhas de Jesus Cristo e da nova vida. Assim obtiveram de vencer a morte e o medo da morte. E esta ausência do medo da morte fazia com que os pagãos ficassem impressionados com os primeiros cristãos. Porque, meus caros, quando nós perdemos o medo da morte, muitas coisas que têm poder sobre nós perdem o exercício de autoridade sobre as pessoas. Enquanto alguém tinha medo da morte, o império tinha toda a força contra essa pessoa. Torturava e a pessoa negava o Cristo e basta. Mas encontrar um grupo que perde o medo da morte, perde a submissão às forças que provocam a morte, é encontrar um grupo que está disposto a dar a vida por uma causa. E nisso, a cada vez que morriam, mais adeptos eles produziam. Então, o martírio se tornava uma coisa ambivalente, que a coisa melhor para o império não era o martírio, a coisa melhor para o império era que alguém negasse o Cristo e que, então, a cada vez que alguém não negava, era um testemunho a mais para a nossa igreja, mas também uma derrota para o próprio império. É interessante que eu acredito muito que a prova determinante da ressurreição de Cristo seja justamente essa disposição do martírio. Porque nós não temos uma prova, não tinha ali ninguém na tumba do Senhor com um celular fazendo foto, colocar no Facebook. Não tinha ninguém para anotar. A ressurreição acontece no silêncio do sepulcro. Mas o que nós temos antes da ressurreição, antes da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Nós temos uma comunidade que os evangelhos mostram, de medíocres, de medrosos. De Jesus, muitas vezes, quando fala com os discípulos, ele não consegue fazê-los compreender a coisa mais banal. Observem, por exemplo, o texto da transfiguração de poucos domingos atrás, aonde Jesus, quando termina a transfiguração, vai dizer para eles que eles não podem falar disso para ninguém, até que ele ressuscite dos mortos. Os discípulos depois vão ficar conversando entre eles, mas o que é essa tal de ressurreição dos mortos? Então, para eles, em muitos momentos, eles vão mostrar essa incapacidade de compreensão. Mas a experiência fundamental que se tem com Jesus é aquela que os discípulos de Emaús vão dizer: ele era um homem bom. Ora, não se tem ali naquele relato dos discípulos de Emaús ou nos outros um relato de fé, mas um relato de um grande amor para com Jesus. E esse amor, essa relação de amor, ela é fundamental, meus caros, no processo de fé, porque é isso que vai possibilitar a eles crer no ressuscitado. Então as mulheres vão ao túmulo porque, movidas por amor, quem ama crê no impossível. Vence a noite, vem ungir o corpo para um hebreu que se é preocupado de não tocar em coisa impura, vem tocar em um cadáver,
porque para elas é um cadáver que está ali dentro. Vem ungir, porque faltou ungir. Só para uma pessoa amada que se faz isso. Ungir para quê? Se ainda o grande dom da ressurreição elas não acreditam. E mover uma pedra, como seria possível para elas? Então, na fragilidade e força de uma mulher, elas vencem a noite e vão ali. E ali então tem a grande surpresa. A história ali se torna acelerada. Da lentidão anterior, tudo se acelera e então se tem a passagem do amor à fé. E o que eu dizia, para mim, é esta ausência de uma prova, porque a ressurreição é uma questão de fé, não de uma prova material, é uma questão de fé. Mas, dificilmente alguém consegue inventar uma história que seja tudo coerente, uma grande mentira. Mais difícil ainda é que um grupo invente essa mentira. Agora, meus caros, inventar uma mentira e dar a vida por ela, isto é impossível. É o fato de que esses apóstolos, esses primeiros cristãos, deram a vida pela fé na ressurreição, é que faz para mim clara a situação de que não existe uma dúvida. De fato, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, nessa disposição de dar a vida é que chama a atenção até mesmo dos pagãos. Por esse motivo, desde os primeiros tempos da igreja, a memória litúrgica foi celebrada na Eucaristia através da leitura dos Atos dos Mártires. Não se trata de uma espécie de veneração de heróis, mas da celebração da vitória pascal de Jesus Cristo, que é o verdadeiro mártir. Em cada vez que nós celebramos na liturgia um mártir, um santo, nós estamos celebrando a obra do ressuscitado na vida dessa pessoa. É sempre a Páscoa da ressurreição que é celebrada. Os mártires dos numerosos ainda do nosso tempo testemunham aquilo que Tertuliano vai dizer: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Essa memória nos leva a nos defendermos do perigo do emburguesamento da vida cristã e da igreja, e nos recordarmos do verdadeiro caráter sério e perigoso da liberdade cristã. Agostinho vai dizer assim: a igreja prossegue a sua peregrinação entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Sabe que nesse tempo de pandemia eu tenho pensado muito na graça de ser o pároco dessa comunidade. Quantas pessoas de fé, quantas pessoas de vida de igreja que abandonaram a vida sacramental e sem questionar a prudência que se deve ter em uma situação que se torna cada vez mais grave dessa pandemia, mas é muito difícil na nossa vida o discernimento entre a prudência e a comodidade. Fundamentalmente, a humanidade e o cristianismo passou por muitas pandemias, mas a questão fundamental que se vive hoje é que a saúde se tornou o ídolo do nosso tempo. Olha que as pessoas, quando eu sou atento àquilo que se diz, quando, por exemplo, nós temos um aniversário, quando nós temos Páscoa, datas da nossa vida, o desejo que se faz hoje não é aquele de ter fé, de ter perseverança no caminho da fé, mas que Deus te dê saúde. Então a saúde se tornou, de fato, um ídolo que, se os primeiros cristãos renunciavam à própria vida com o martírio, então com isso a saúde também, a vida, por causa da fé, hoje, nós, comunidade cristã, será que temos a coragem de dar a vida? Será que nós temos a consciência de que as gerações futuras dependem de nós para que possam crer, que nós temos a responsabilidade de passar para elas a fé que nós recebemos? Só uma provocação. As três dimensões temporais da celebração litúrgica. Nós dizemos nas orações eucarísticas: por isso, celebrando o memorial, et memoris. E isso
falando em memorial, é retomar as palavras de Jesus. Fazer isto em memória de mim, que nós encontramos nos evangelhos, está em Lucas. Essa atenção litúrgica de Lucas é muito marcante, e na 1 Coríntios. A memória da obra salvífica da cruz e da ressurreição de Cristo, realizada uma vez e para sempre, é assim elemento estrutural essencial da liturgia. O ato que Cristo cumpriu por pura graça a nosso favor. Ele nos amou por primeiro. Por isso, como cristãos, nós não temos necessidade de um outro Salvador, de um outro Redentor. Ele já nos salvou, ele já nos redimiu. O memorial da salvação, cumprida uma vez por todas na cruz e a ressurreição de Jesus, ao mesmo tempo nos faz olhar para frente, em direção à nossa ressurreição. Ou seja, a liturgia tem essas três dimensões. Ela olha para o passado, ela se fundamenta no evento passado. Para nós, este evento é a Páscoa da ressurreição. Nos chama a celebrar no presente, mas olhando para o futuro, para a salvação. Já se vê entre os discípulos de Jesus, como nos atesta o Evangelho, que é celebrada a liturgia, a memória do Cristo, com júbilo, como antecipação da refeição escatológica. O mesmo fizeram os primeiros cristãos. Eles se reuniram para partir o pão na alegria escatológica. É memorial, mas também é celebração escatológica. Até que ele venha, vai dizer 1 Coríntios 11, 26. Esta era acompanhada da súplica: Senhor nosso, vem, Maranata. É uma celebração que antecipa o reino de Deus que deve vir. E nesta deve tornar-se presente desde agora um pedaço do céu sobre a terra. Tanto a memória quanto a antecipação determinam, enfim, um presente. O presente litúrgico que nós vivemos, a ação litúrgica, ela é ligada a esses dois pulmões. Uma memória do passado, que Deus fez isso no passado, mas também uma esperança escatológica, até que ele venha. E a liturgia aclama e pede: vem, Senhor Jesus. Enquanto presença atual da obra salvífica, a celebração litúrgica não é uma repetição ou um complemento do sacrifício da cruz. Ou seja, na celebração litúrgica, nós não estamos acrescentando nada ao evento do Senhor, a não ser aquilo que Paulo vai dizer, que é aceitar essa salvação. Mas o sacrifício do Cristo já é completo. E nem é uma repetição, porque é um sacrifício único. Sobre isso nós temos a carta aos Hebreus, que vai fazer uma belíssima leitura do sacerdócio de Jesus. É um sacrifício realizado uma única vez. E nem mesmo o sacrifício da missa pode ser entendido como um novo sacrifício. Mas a cada vez que nós rezamos na missa, e muitas vezes nós vamos ouvir nas grandes celebrações, que hoje, nós, por exemplo, quando celebramos o Natal, a Páscoa, a Epifania, nós não vamos dizer que, olha, no passado Deus fez isso, mas vamos dizer, hoje, hoje Cristo nasceu, hoje a estrela guiou os magos ao presépio, hoje vós ascendeis vitoriosos aos céus, hoje o Espírito apareceu como fogo aos discípulos. É hoje. A liturgia não é memória, não é um estudo que isso o historiador pode fazer, mas a liturgia é atualização que se baseia em uma memória e que é esperança para o futuro. A celebração litúrgica da nova aliança tem, em tal sentido, a mesma estrutura da Páscoa do Antigo Testamento. A liberdade, como liberdade libertada, vive na memória, anamnese da obra salvífica libertadora da cruz da ressurreição. A liturgia faz do evento salvífico uma presença real e atual. A partir da memória, que torna presente a obra salvífica do passado, já no momento presente, nos vem doada a vida como garantia da vida eterna e como esperança do futuro no reino de Deus. A liturgia, continuando a fazer presente a história da liberdade de Deus com o seu povo e celebrando-a com o culto, abre o futuro. A memória da libertação passada, enquanto a torna presente, suscita
a esperança gloriosa da libertação futura definitiva, doando assim a vida no momento presente. É conhecido o livro de Bruno Forte, A Teologia, como memória, presença e profecia. Então, muito mais a liturgia é isso, porque a liturgia, diferentemente da teologia só, ela é a atualização, ela faz realizar, e não somente estudar, mas faz realizar no nosso hoje a obra da salvação. As três dimensões essenciais do tempo, passado, presente e futuro, é presente. Und et memoris, memoris igitur, que, celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, ó Pai. Então, celebrando a memória, mas também nós dizemos na missa, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Então, Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer assim que os sacramentos são signo rememoravitum, signo demonstrativum e signo prognosticum, que é sinal que recorda, sinal que mostra, sinal que anuncia. Sinal que recorda é a memória, sinal que mostra é presença e sinal que prenuncia é escatologia. Então, isso vale para todos os sacramentos e, de um modo especial, diremos que vale para a liturgia eucarística. Sinal que recorda, sinal que mostra, sinal que pré-anuncia. Isso ele transmite a festa de Corpus Christi é muito ligada à tradição tomista e a festa do Sagrado Coração de Jesus à tradição franciscana. Na antífona do Magnífica da festa de Corpus Christi, nós lemos assim: ó banquete tão sagrado, em que Cristo é alimento, a memória é celebrada de seu santo sofrimento. Nossa mente se enriquece com a graça em seu fulgor, da futura glória eterna nos é dado o penhor. Então a memória é celebrada, a mente se enriquece no presente e a futura glória eterna nos é dado o penhor. Então as três dimensões que estão presentes concretamente na poesia do nosso Tomás de Aquino. Uma palavra sobre aquele que move esta ação litúrgica, o Espírito Santo. A estrutura pneumatológico-epiclética da liturgia. Todas as dimensões temporais, memória, presença e antecipação, são operadas pelo Espírito Santo. É o Espírito de Cristo, presente na encarnação, que é Ele que vai agir em Maria, que se manifesta na sua união com o Cristo no batismo, que da sua potência que Jesus ressuscita, é o sopro que sustenta a palavra. Ele nos recorda a palavra e a obra de Cristo, continua a introduzir-nos sempre de novo na palavra e na obra de Jesus. Ele é o Senhor e o doador da vida. Mantém viva também a esperança e o desejo da criação. A Escritura testemunha de um modo explícito a eficácia do Espírito no batismo, falando da ação do Espírito no nosso batismo, na confirmação, no sacramento da reconciliação, depois do sopro que dá o poder para perdoar os pecados, na unção dos enfermos. O sacramento da ordem se cumpre com a imposição das mãos e a invocação do Espírito. Na ordenação dos bispos se diz: infunde agora sobre esses eleitos a potência que vem de ti, ó Pai. O teu Espírito nos rege e guia. Tu o deste ao teu dileto Filho, Jesus Cristo, e ele o transmitiu aos santos apóstolos. Enfim, significativa a epiquese para a consagração da água do batismo e aquela da bênção dos santos óleos na missa do Crisma. Então, a ação do Espírito que permeia toda a ação da Igreja, de um modo especial, através da liturgia, a ação santificadora por excelência.
Do ponto de vista ecumênico, a importância primária é reconhecido na reintrodução da epiclésia eucarística, vale dizer, na invocação do Espírito sobre os dons eucarísticos do pão e do vinho. E é Cirilo de Jerusalém que foi o primeiro a afirmar a eficácia consagratória da epiclésia. Ele vai dizer assim: invocamos a Deus misericordioso que envia o Espírito sobre as ofertas, para que transforme o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Assim que o Espírito Santo toca, vem santificado e transformado. Sabem que existe uma dissensão entre o Oriente e o Ocidente que por muito tempo se discutia. Aonde acontece a consagração? A consagração acontece nas palavras da instituição, tomai, comei, ou na epiclésia, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. A tradição latina, ela considerava mais as palavras da instituição e a tradição oriental mais as palavras da epiclésia. Na verdade, algumas orações eucarísticas antigas, as mais antigas orações eucarísticas da igreja, não têm as palavras da instituição. As palavras da instituição da Eucaristia, elas foram acrescentadas quando os pagãos começaram a vir para as celebrações e eles não conheciam o que fez Jesus. Então a liturgia começa também a se adaptar para ser uma obra evangelizadora daqueles que não tinham a tradição cristã. Então, naquele momento, as orações eucarísticas são enriquecidas com as palavras da instituição. As fórmulas mais antigas, ela tem a epiclésia. Mas, na verdade, essa discussão hoje se resolve com a seguinte consideração, que é o mesmo Espírito que age, seja na forma da instituição como da epiclésia. Que aquela distinção que se faz para cada sacramento em matéria e forma, que se diz assim, a forma da Eucaristia é o pão e o vinho, e a matéria, desculpe, e a forma é as palavras da instituição, ela, no âmbito litúrgico, ela não procede, porque nós temos ainda algumas formas de oração eucarística sem as palavras da instituição. Então, na verdade, a forma da Eucaristia não são as palavras da instituição somente, mas toda a oração eucarística. É ela que é a forma do sacramento da Eucaristia, se é que se tem necessidade de tal distinção, um tanto aristotélica tomística, de matéria e forma na dimensão sacramental. O caráter espiritual da liturgia é expresso, sobretudo, no canto litúrgico. Então, nos Atos dos Apóstolos se fala da comunidade que se reúne para cantar os salmos, hinos e cânticos. Então, que a forma da missa é sempre aquela que tem o canto, porque quem ama, canta. Quem ama se apercebe que as palavras não bastam, que as palavras são titubeantes, então precisa cantar, precisa aproximar-se com a voz, o canto, a dança da pessoa amada. A estrutura epiclética da Eucaristia e da liturgia em geral evidencia que é sim a igreja que, através do presbítero, quem celebra a Eucaristia, mas é a força do Espírito Santo que permite à igreja e ao presbítero celebrar. É ele que age. Então, o presbítero é um instrumento, não é aquele de onde sai a força santificadora dos dons que são transformados. A liturgia e sua concepção da história. Isso nos aproxima para um tema importante da ligação e da história que vai permear dessa nossa última parte da nossa reflexão. A liturgia, ela requer uma concepção particular da história. E falo sobre isso pisando em ovos porque mudar as concepções que são arraigadas em uma cultura ou em uma época não é fácil, mas é um modo hoje de conceber a história que é difuso, sobretudo nas gerações mais jovens. Ele afronta drasticamente a história da salvação e disso a liturgia também. Então, peço que deem atenção. Essa se diferencia sobretudo da concepção de mito.
Mito pressupõe uma queda de uma condição de integridade originária e vê no culto a tentativa de restabelecê-lo. Então é aquilo que nós falávamos do conceito circular grego. O mito é assim, se rompeu alguma coisa e o mito refaz, sempre em um modo circular. Então nós falávamos que a concepção nossa é linear. Então, primeira coisa, cuidado, que muitas vezes entre nós cristãos nós temos uma concepção de história que não é cristã, que é circular, que é mitológica, que é grega. Esse modo de conceber a história, uma história que conduz em direção a um futuro e que esse futuro para nós cristãos é o Cristo, não é compartilhado da modernidade. Porque, em tal modo, o passado que é concebido pela humanidade hoje é um passado que não é conhecido e que a humanidade está sempre na tentativa a cada dia de refundar-se, de criar uma coisa nova, esquecendo o passado. Então, se vocês pensarem hoje, um jovem de hoje, ele não conhece de história, não é interessado em história, parece que a história não tem nada a dizer para ele, que parece que o mundo tem que ser reinventado hoje, a igreja tem que ser reinventada, os institutos têm que ser reinventados, em tudo isso, quanto mais novidade, melhor. Mas que isso não é verdade. A experiência do futuro, assim como é concebida na Bíblia, se funda na memória e espera, assim, em um novo que supera o passado, levando o cumprimento. Ignorar a memória é não atualizar o presente, é não viver da escatologia. Nesse sentido, o novo é usado muito na Bíblia. Novo êxodo, canto novo, criação nova, homem novo. Aqui novo não exprime a busca e o desejo de contínua novidade, que logo se revela somente como uma moda, de cujo sinal distintivo é aquele de ser já amanhã fora de moda. Então, aqui se fala de uma novidade escatológica. A concepção da história própria da liturgia pode ser definida como uma concepção tipológica. Lembra o que eu falava de tipos? Então, aquilo que, por exemplo, para dar mais exemplo de tipos, pensamos em Maria. Esther é tipos de Maria, a rainha Esther. Se nós pensarmos, já falava de Melquisedeque em relação a Jesus. José do Egito, em relação ao José, por causa da dimensão do José, o pai putativo de Jesus, por causa da dimensão dos sonhos. De fato, na liturgia da celebração do Antigo Testamento, da Páscoa, o tipo se torna o que representa de modo antecipado a celebração do Novo Testamento da Páscoa. Esta é, por sua vez, a antecipação do banquete escatológico. Então, a Páscoa de Jesus, ela está no meio, entre um tipos que é antecipação àquela Páscoa do Antigo Testamento, é tipos da Páscoa de Jesus, mas esta Páscoa de Jesus é o tipos da nossa Páscoa na escatologia. Esta é, por sua vez, a antecipação do banquete escatológico do reino. Então, nisso, supera a atualização no passado, mas não no sentido de eliminá-lo. Nós, para entendermos a nossa Páscoa, nós precisamos conhecer a Páscoa de Israel. Porque sem ela, nós estaríamos começando da estaca zero. Nós teríamos que fazer um longo caminho, e talvez não fosse possível, para entender a grandeza do Cristo. Para entender o Cristo, para entrar no seu mistério, nós precisamos visitar e conhecer. Não é possível descartar o Antigo Testamento. Ao contrário, neste caso, superar o passado significa elevá-lo a um nível mais alto e levá-lo a um novo e inesperado cumprimento, graças ao qual esse recebe a sua interpretação e o seu sentido definitivo. A concepção tipológica da história se baseia sobre experiência chave da cruz e da ressurreição de Cristo. Para nós, é o Cristo que é o intérprete do passado, uma experiência que se torna chave interpretativa de toda a história. Como consequência, a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é Ele aquele que é realização do passado e que dá sentido para o futuro.
Ou seja, não é que depois nós chegamos no futuro e vamos superar o Cristo, mas é Ele que é para nós o leitor do passado e também aquele que dá sentido ao nosso futuro. Na liturgia, nós rezamos para o bem da paz do mundo, por causa disso, porque no Cristo nós temos não somente uma promessa de salvação para sair do Egito ou para o povo de Israel, mas ele é o sentido de toda a nossa história. Nós vivemos, meus caros, no risco iminente de uma perda do sentido da história, porque essa concepção da história de um modo universal, ela se perdeu no mundo contemporâneo. Se diz que o mundo de hoje, nós, dos seres de hoje, nós não conseguimos pensar de modo universal. Estamos cada um preocupados com o próprio umbigo e não conseguimos pensar de modo universal. Infelizmente, o mesmo vale já para a maior parte dos cristãos, sobretudo os jovens. Certamente, é conservada a subdivisão do tempo em antes e depois de Cristo. Usamos isso para contar. Mas os grandes motores da história da humanidade, que foram usados para demarcar a nossa história, eles já não têm muito sentido, já não são conhecidos. Se nós falarmos de uma Revolução Francesa, se nós falarmos da passagem na história grega do mitos ao logos, se nós pensarmos a história do colonialismo e tantos outros momentos marcantes da história da humanidade, isso já não toca mais o nosso coração. É como se isso não nos dissesse mais nada. Porque é como se nós quiséssemos a cada geração reinventar a história. A pós-modernidade não conhece mais nenhum sentido universal, em nenhuma unidade fundada em uma grande narração, mas somente uma pluralidade de narrações. São coisas uma do lado da outra. Assim se identifica com a perda de uma história comum da humanidade. Nós não temos mais elementos comuns que nos unem ao passado, que nos façam pensar no futuro ao longo tempo. Parece que fazer alguma coisa para um futuro longo